Dando continuidade dentro da eletrodinâmica e introdução, na disciplina de eletricidade básica, vamos estudar a parte 3, ainda dentro de conceitos e definições básicas. Vamos ver a tensão elétrica, ou diferença de potencial. Então, depois de toda essa explanação, vamos entrar agora no que é tensão elétrica. Né? O que é tensão elétrica, ou DDP, ou potencial elétrico? A energia fornecida às cargas elétricas a fim de se locomoverem de uma posição de maior energia para uma posição de menor energia, para as cargas elétricas positivas, e da posição de menor energia para de maior energia para as cargas elétricas negativas. Pessoal, a tensão elétrica no Brasil, tá? Tensão nominal da rede. Então, só para vocês terem uma ideia, porque tem muita gente que fala, 110, 220. Isso não é verdade. Não é verdade. O Brasil tem 5 tensões nominais diferentes, tá? Tem 110, 115, 120, 127 e 220 volts. Então, 110 é Manaus e algumas cidades do interior mineiro e carioca. Perfaz um total de 1% de domicílios brasileiros. 115 volts, aproximadamente 84% da região metropolitana da Grande São Paulo, algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, só para vocês terem uma noção, tem gente que mora numa rua em que num local é 120 volts, atravessou é 115. Só se atravessa a rua. A tensão é 115. Tá? Então, 115 perfaz um total de 10% da população brasileira, né? 120 volts é 6,5% da população metropolitana da Grande São Paulo. 127 volts perfaz um total de 50% da população de domicílios brasileiros. A maioria das cidades das regiões sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Alguns municípios da Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Porto Alegre, no caso, onde eu vim, é 127 volts. Tá. 220, região Nordeste, maior parte do estado da Bahia, Distrito Federal, Brasília e estados de Tocantins, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá? Então, Santa Catarina tem o privilégio de ter todas as cidades 220 volts. Perfaz um total de 38% dos lares, dos domicílios brasileiros. Então, a que mais tem domicílios no Brasil, 50%, é 127 volts. Tá? A segunda é 220. Uma pequena parte é 110, 115, 120. Então, vamos entender melhor o que são essas fases. Então, aqui nós temos, tá, o terra, que é o fio verde, né? O terra. Aqui nós temos o neutro, que é o fio azul. E aqui nós temos a fase 1, chamar de fase 1. Alguns chamam de SRT, tá? Eu vou chamar de fase 1. Tá? Então, quando eu tenho apenas uma fase ligada na minha casa, eu tenho monofásico. Quando eu tenho 2 fases ligadas, eu tenho bifásico. E quando tem 3 ligadas, eu tenho trifásico. Tá? Porque quando é que se usa monofásico, quando se usa bifásico e quando se usa trifásico? Eu tenho uma casa pequena com poucas peças da casa, né? E poucos eletrodomésticos, tá? Eletroeletrônicos. Então, se eu tenho poucos eletroeletrônicos, ou seja, até uma que nós chamamos de KVA, quando nós ligamos lá para a Celesc, a gente dá um número de equipamentos, então eles vão calculando o KVA até um limite. Tá? Então, em 127 volts, o limite era 5 KVA. Em 220, está na ordem de uns 7,2 KVA. Tá? A mesma coisa a fase 2. Aí eles vão botando, ó, se for em 127 volts, o que acontece? Eles deixam 10 kVA. Depois nós vamos ver o que é isso tudo, tá? E trifásico é 15 kVA em 127. Tá?
aqui é aproximadamente 20, mais ou menos, para 3 fases. Então, tudo depende da quantidade de eletroeletrônicos que tem na casa. Então, quanto maior a casa, se eu tenho mais eletrodoméstico, né, tem uma piscina, tá? Então, eu tenho que botar mais fases. Aí, cada fase dessas, eu vou ligar uma parte da casa. Então, por exemplo, a cozinha e a área de serviço e a sala de estar. Então, eu vou ligar na fase 1. A piscina, a varanda, vou ligar na fase 2. E a parte de cima, né, eu vou ligar na fase 3. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a coisa. Tá? Como é que é o fornecimento de energia elétrica, tá? Detalhes das ligações do ramal de entrada do consumidor. Então, nós temos aqui o poste onde está o transformador. Tá? Então, aqui tem... Observe aí, saia na rua e dá uma olhadinha para olha o poste que tem o transformador. Ó. Aqui, ó, esse aqui são os 3 fios. Tá? Aqui, cada um desses é 13,8 kV. 13,8 em relação ao neutro, 13,8 em relação ao neutro e 13,8 kV em relação ao neutro. Tá? Aí ele entra no transformador, os 3. Tá? Aí, além dos 3, existe aqui o neutro. Ó. Então, tem uma barra neutra aqui, ó, tá certo? Um aterramento, então haste de aterramento é colocado aqui, que sobe no poste. Tá? E aqui vai sair o neutro. Então, nós temos, ó, entra 3 fases e sai 4. Então, fase 1. Tá? Então, fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. Tá? Aí, quando entra aqui no poste da casa, se é monofásico, entra uma fase e um neutro. Esse neutro é ligado também à barra terra aqui, ó. Haste de aterramento, tá aqui, ó. É diferente do aterramento lá, até no fio verde aquele, tá? Diferente. Então, esse aqui é uma barra que liga no neutro que vem da rua aqui, ó. Tá? Por que esse neutro aqui? Pessoal, lá na hidrelétrica, lá no gerador elétrico, tá? Também tem 4 fios. Então, tenho 3 fios. Quais são os 3? Fase 1, fase 2, fase 3. E o neutro. Aí o neutro, lá na geração, lá na geradora, tá? Ele é ligado na terra. Então, a terra, para economizar fio, tá? Em vez de vir um fio lá da usina, tá? Até a minha casa, até o poste esse aqui, tá? Até o transformador. Então, lá na usina, eu ligo o neutro na terra. Então, a terra passa a ser um fio neutro. Tá? Então, ele age como fio neutro. E aí, eu ligo aqui novamente a haste, então eu tenho o contato aqui, ó, o neutro. Tá? Entenderam bem? Então, lá na geradora eu ligo o neutro, ligo a terra, né, o neutro à terra, e aqui eu religo. Ó. Tá? Então, ele vai entrar aqui o neutro. E aqui eu ajudo. Ó. Então, cada casa tem que ter essa barra terra aqui, ó, essa barra de aterramento, né? Tá? Cada casa tem que ter a sua barra de aterramento. É obrigatório isso. Tá? Que se encontra justamente nesse fio terra aqui. Tá? Isso aqui é para ajudar. Aí vem uma fase, se for monofásico, uma fase. Se for bifásico, 2 fases. Se for trifásico, 3 fases. Aí junta aqui as 3 e entra na casa, as 3 com as fases, ou fase, né? Com o neutro. E aí entra para dentro de casa. Tá. Então, esse aqui é 13,8 kV em relação ao neutro, a esse neutro aqui, certo? E esses 4 aqui, ó, em relação ao neutro, esse aqui, no caso de Jaraguá, é 220 em relação ao neutro. Essa fase 2 aqui é 220 em relação ao neutro. E essa aqui é 220 em relação... Vamos entender o que é esse tal de monofásico, bifásico e trifásico. Então, nós temos aqui o gerador, tá? O gerador. Aqui nós temos o ímã, norte e sul.
aqui nós temos a primeira bobina, a segunda bobina, terceira bobina, quarta, quinta e a sexta bobina. Então, uma volta de 360 graus é dividido em 6 bobinas. Tá? Ou seja, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Então, a primeira fase, em relação à segunda, está defasada 60 graus. Em relação à terceira, 60 graus. Em relação à primeira, então, essa e essa estão juntas, tá? Essa com essa também está junta e essa com essa também está junta. Então, cada fase está defasada em 60 graus, correto? Então, vamos fazer a simulaçãozinha aqui para vocês verem. Então, vou chamar o GeoGebra aqui. Opa! Onde é que tá? Aqui. Ó, se eu tenho 12,7 volts, 127 volts, tá? Aqui eu dividi por 10, só para o gráfico ficar visível, senão ele fica muito espaçado, ó, só para vocês terem uma noção do que acontece. Ó, ele extrapola, entendeu? Então, vou botar em escala, 12,7. Olha o que acontece quando isso é somado, ó. Então, aqui eu tenho a fase 1, tá? Que é uma senoide, então seno de x, uma senoide. Então, 127 volts, que eu dividi por 10. Aqui, 127 volts, defasado em 60 graus, então π é 180, dividido por 3, 60, tá? Então, 180 graus dividido por 3, 180 dividido por 3 é 60 graus, tá? Então, essa senoide aqui está defasada em 60 graus em relação a essa. Olha o que acontece quando eu somo 127, uma senoide de 127, com uma outra senoide de 127 defasadas em 60 graus. Olha ali, ó, 250, tá? Então, vai ficar 210, 220. Então, quando eu junto uma fase, a fase 1 com a fase 2, defasados em 60 graus, eu tenho, então, a soma das duas, 220. Tá? Então, 127 volts em corrente alternada, mais 127 volts defasados 60 graus, eu tenho 220. Vamos ver como é que fica o 220, uma bifásica em 220? Então, tá aqui, ó. Vou botar 220, tá? Também tem que multiplicar por 10, né? Então, 22. Olha só que interessante, ó, pessoal. Vou diminuir aqui. Olha lá, ó. Então, opa, diminui demais. Ó, então, quando eu tenho duas fases em 220, olha quanto é que vai dar aqui, ó. Então, ó, 30 para 40. Então, cada tracinho aqui vai ser 20, né? 32, ou 320, 300, 320, 340, 360, 380 volts. Então, o bifásico de uma rede 220 volts com defasagem de 60 graus, eu tenho que é 380, tá? 380 volts, certo? Por isso que não é 440, porque ele está defasado. Ó. Essa defasagem aqui, ó, fica, ó, é a soma desses dois aqui, ó, desses dois pontinhos aqui, ó. Se vocês entendem aqui, ó, tá? Eu estou somando esses dois aqui, ó. Então ele não pega pico e pico, porque somar dois picos, né? Se não tivesse defasado, ele estaria assim, ó. Ó, vou tirar daqui, ó. Ó, ele estaria junto, ó. Tá vendo? Aí somaria junto. Olha aqui, ó. Vou diminuir aqui para vocês verem o que acontece. Ó, se não tivesse defasagem, né? De 60 graus. Ó, ficaria em 440, ó. Tá? Então, 400, 440. Então, como tem a defasagem de 40 mais π
mais, agora vai. Cadê aqui agora? Aqui. Pi dividido por 3, ó. Olha que fantástico isso. Aí ele dá 380. Ó. Vamos aumentar aqui, diminuir aqui. Ó, dá 380. Tá? Pode pegar a literatura aí, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Qual é? Ó, bifásico. Bifásico de 220. Quanto é que é? Ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Ó. Tá aqui, ó. Bifásico de 220 é 380 e bifásico de 127 é 220, tá? E não o dobro, né? Não é nem 440 e nem 154, tá? Por causa dessa defasagem, aqui, ó, tá? Entre o motor e entre uma bobina e outra é que ocorre então a soma não é o dobro, tá? E sim os valores que eu disse ali para vocês, tá? Certamente, pessoal, isso aqui, ó, é feito dessa forma para ficar mais, porque é um número bem comportado, né? Eu tenho 360 graus aqui, eu vou dividir em 6, então eu ponho 6 bobinas, tá? Ponho 6 bobinas. 6 bobinas. Então, essa trabalha com essa trabalha com essa, e essa trabalha com essa. Isso aqui é para aumentar a eficiência. Se eu tivesse, ó, essa bobina aqui trabalhando sozinha, e essa aqui trabalhando sozinha, e essa aqui trabalhando sozinha, então uma e uma, tá? O que vai acontecer? Essa parte aqui vai ficar vaga, né? Que podia estar gerando também energia. Tá certo? Então, isso aumentou a eficiência do motor. E por que 60 graus? Porque divide por 360 dividido por 6, fica um número bem comportado, né? Se fosse por 5, aí ficaria um trabalhando sozinho. Tá? Se fosse por 7, aí estaria uma bobina também trabalhando sozinha. Tá? Aí não seria trifásico, seria quadrifásico. Tá? Entenderam, então? Por que é trifásico? Trifásico, então eu divido por 3, certo? Isso aqui vocês vão aprender direitinho o ano que vem, tá? Quando vocês trabalharem com corrente alternada. Por enquanto, só fica para vocês entenderem a diferença entre corrente alternada e corrente direta, né? Corrente contínua. Tá? Muito bem. Então, a composição de uma conta de energia, ou de luz, como se chama, de R$400. Então, só para vocês terem uma ideia como é dividida, tá? De 45% dela, ou seja, 180%, são encargos e impostos. 45% da conta de energia são encargos e impostos. Depois nós temos uma parte é para geração, que é 26%, R$104. A outra parte é transmissão, então R$22 dos 400 dá 5%. E a distribuição, que perfaz um total de R$94 dos 400, ou seja, 24%. Tá? Isso, lógico, pessoal, é a média do Brasil, tá? Porque aí depende de cada estado, depende de cada cidade, cada um cobra um valor. Por exemplo, tem ICMS em um estado que é diferente do outro, tá? Então depende aí de cada estado, tá? Muito bem. Então continuando aqui a nossa conta de energia. Então nós temos aqui, ó, leitura anterior, né? Então a data que foi lida, tá? Então tá aqui, ó, leitura atual e leitura anterior.
E aqui as datas que são feitas essas leituras. É mais ou menos um mês, tá? Mais ou menos. Pode ser 30 dias, pode ser 29, 28, pode ser 32. Já aconteceu aqui em casa, 32, tá? Aqui, ó, número de dias faturado, 31 dias. Tá tudo aqui, ó. Então, a diferença da leitura atual pela anterior, 192. Essa é a diferença. Tá? Isso aqui é medida em quilowatt-hora. Daqui a pouco nós vamos ver o que é quilowatt-hora. Só um pouquinho. Aguarde um pouquinho aí, tenha um pouquinho de paciência. E aqui é o consumo médio diário. Então, pega o total, que é o 192, e divide pelo número de dias. Então, está aqui, ó, o consumo médio diário. Aqui o fator de multiplicação, tá? É 1. Isso aqui é o que diz se vai pagar multa ou não, tá? Vocês vão aprender isso também. Isso aqui é fator, está atrelado ou vinculado ao fator de potência. Está aqui, ó, fator de potência. Isso aqui é o seguinte, ó, quando tu tem um sistema capacitivo, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. O motor, ele é indutivo. Tá? O motor, ele é indutivo, porque ele tem indutores. O que é indutores? São bobinas. Tá? Bobinas. Ele gera magnetismo. Então, ele defasa, ele interfere na onda, né? Na onda. Então, em vez dela ter uma diferença de 60 graus, não tem nada a ver com 60 Hz, tá? Não confunda as coisas. 60 graus é aquilo, 60 Hz é o número de oscilações por segundo, tá? Então, quando tu altera, tu tem um motor elétrico de alta potência, ele produz uma variação na fase da rede. Ou seja, em vez de ser 60 graus, ele vai passar a ser 62, ou vai fazer 60 ou 59, 58, 57. Então, conforme a poluição que causa a tua casa, a tua residência, ou a tua empresa, a tua loja, o que quer que seja, se tu afetar esse fator de potência, tá? Então tu paga uma multa. Se tu não afeta a qualidade da onda, então tu tem uma onda aqui, fator de multiplicação 1. Tá? Então, se tu tiver um fator de multiplicação 0,9 ou 1,1, tu paga a multa. Tá? Então, se tu tem um fator de potência, se tu tem um motor, tá? um soldador, por exemplo, máquina de solda interfere no fator de potência. No Instituto Federal ali, tem muitos tornos. Então, ele interfere no fator de potência. Pagava-se, pessoal, mais ou menos uns R$400 de fator de potência. O que eles fizeram? Para neutralizar o fator de potência indutivo, eles colocaram capacitores. Vocês vão aprender tudo isso no futuro, tá? O que é um capacitor, o que é um indutor. Até tem um curso FIC que ensina como melhorar a qualidade do fator de potência de um motor elétrico, tá? Então, se ele é indutivo, tu coloca um capacitivo. Se tu tem um capacitivo, tu coloca um indutivo. Um exemplo de um capacitivo, o refrigerador. Se tu tem um refrigerador, não tem importância. Agora, se tu tem um freezer, né, uma câmera frigorífica, tu precisa de um motor mais potente. Aí, com isso, tu tem que ter um capacitor. Então, quando tu tem um capacitor, então tu tem que colocar um indutivo. Então, tu vai alternando, entendeu? Se tu tem um circuito indutivo, tu coloca capacitor para neutralizar. Se tu tem um capacitor, tu coloca indutor, que é uma bobina, tá? E assim tu vai alternando. Agora o instituto não paga fator de potência, tá? Muito bem. E aqui está o histórico de consumo. O que vem a ser isso aqui? Ó? Indicadores de continuidade. Então tem meta mensal, tá? DIC, FIC, DEMIC, tem tudo aqui, ó. Meta trimestral é quanto de hora é possível, ou quanto de horas pode ficar sem energia, tá? Então, mensal. Não pode ultrapassar 6,19.
no trimestre não pode passar 10,38 horas e meta anual não pode passar de 20,77 horas. Tá? FIC, mesma coisa. DMIC, nós já vamos ver o que é isso. Então vamos lá. Só para vocês saberem. O que é DIC? Duração de interrupção. Então, informações sobre os indicadores. DIC, duração de interrupção. Então, uma interrupção, tá, não pode ultrapassar 6,19 durante o mês. Não pode. Senão é multa. O FIC é frequência de interrupção. Então não pode ter uma frequência maior do que 3,42, 2 vezes por mês, né? No caso mensal. Não pode ter mais do que 6,86 vezes, 85, 86 vezes durante o trimestre e não pode ver mais do que 13,7 vezes por ano a interrupção. No caso aqui não teve nenhuma. Tá? E o DMIC, tá aqui, ó, duração máxima de interrupção. Isso é denúncia na ANEEL, hein? Se ultrapassar. Uma interrupção diária, ó, duração máxima de interrupção diária, não, ou de uma vez só, não pode ser no mês maior que 2, quase 3 horas. Ó, tá? Não pode ultrapassar 3 horas. Tá? Então, ó, o tempo mensal de todas as interrupções na rede da tua casa não pode ser maior que 6 horas. 6 horas. Não pode ter mais do que 3,42 vezes, tá? Não pode ter mais que 3. Entre 3 e 4, assim, ó, fica nesse. E não pode ter mais do que 3 horas de interrupção. Tá? Depois tem de CRI, aí tem, né, duração das interrupções ocorridas em dia crítico de sua unidade consumidora. Caso sejam violados tais limites indicados pela ANEEL, o consumidor terá direito de receber compensação na fatura para apurações mensais, trimestrais e anuais. Tá? Para vocês terem uma noção aqui, né? Tá. Agora chegamos no ponto. Então, no próximo vídeo, tá, nós vamos ver justamente o que é consumo. Tá bom? O que é consumo. Então, aqui tá. Então, aquele 192 para esse tipo de residência aqui, ó, que nós vimos lá, né? Residencial, B, etc, etc, etc. Nós temos o seguinte, ele é dividido, ó, uma parte do 192, ou seja, 150, paga um valor, para aquela classificação que nós vimos lá em cima, tá? Que é dado tudo isso no site da Celesc, né? Tá? O restante, ó, os 42, tá? O excedente dos 150, então até 150 tu paga isso. Passou dos 150, o 42 excedente aos 150, tu paga esse valor, tá? Isso muda, tá? Isso muda. Isso já é diferente, isso depende do tipo de ligação que está na tua casa, tá? Uma série de coisas. E aí dá, então, a soma, tá? Aí depois tem, isso aqui é mais outras coisas. Isso aqui é um COSIP, não sabe, iluminação pública, tá? COSIP, 4,91. Todo mundo paga essa taxa aqui, né? Tá. Então, aqui, ó, a composição do preço. Então, a energia 28,10, tá? Do valor 77,68. Isso aqui é já com tributos, tá? Todos os tributos estão vinculados aqui. Depois, transmissão, tá? 7,16. Setoriais,
não me lembro o que é isso aqui. São outros, né? Distribuição 21,29, tributos 14,37 reais e soma demonstrativa, né? Tá aqui, ó. Tem que dar tudo isso, tem que dar 77,68. Belezura? Aqui tá tudo embutido, pessoal. Tem esse valor aqui, tá? Mais encargos setoriais. São valores pagos pelos consumidores na conta de energia elétrica e cobrados por determinação legal para financiar o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, tá? E as políticas energéticas do governo federal. Então, cai tudo na nossa conta, né? A verdade é essa. Agora vocês entenderam o que são esses encargos setoriais.